campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, o livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 93, que tem como título Altar Íntimo. No subtítulo, uma frase do nosso irmão Paulo de Tarso, que está lá na sua epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10, em que ele diz: temos um altar. Nós vamos lá nessa epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, meus irmãos, para nós verificarmos o que Paulo quis nos dizer nesse versículo. Então começa assim o capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos para nós entendermos o que ele quis dizer. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha que interessante dizer isso, meus irmãos. Não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-a, que sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o tivessem sofrendo no corpo. Se nós nos transportarmos para aquela época, vejam o trabalho que Paulo tinha em levar consolo para aqueles irmãos que eram perseguidos, que eram açoitados, que eram presos. Então, um trabalho muito árduo, meus irmãos. Difícil até de nós imaginarmos, né? Naquele lugar, naquele instante. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Essa é uma palavra de encorajamento de Paulo aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Aqui ele já fala, nesse versículo 9, que o importante é o que está no nosso coração. Não temos, aliás, versículo 10 agora, que é o nosso versículo, lá do nosso capítulo 93. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então ele diz, nós temos um altar importantíssimo, no qual nós temos que cuidar. Nós somos os gestores do nosso altar. Ninguém pode ministrar esse nosso altar, a não sermos nós mesmos. Vamos agora no comentário de Emmanuel sobre esse capítulo e esse versículo de Paulo. Até agora, construímos altares em toda a parte, reverenciando o Mestre e Senhor, de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o mundo da fé,
ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada, em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas, à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantas reflexões num capítulo lindíssimo como esse. Vamos começar porque Emmanuel nos diz e nos lembra dos nossos altares. Como Paulo de Tarso disse aos Hebreus, nós rendemos graça muitas vezes aos nossos suntuosos altares de ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Sim, nós fazemos isso muitas vezes, meus irmãos. Muitas vezes nós convocamos a beleza exterior para chamar o concurso das reflexões do nosso Mestre Jesus. E algumas vezes equivocados, porque é natural no nosso atual estágio evolutivo, esquecermos de trabalharmos a nossa intimidade. Trabalharmos aquele altar que Emmanuel nos fala e que Paulo de Tarso nos fala. O altar do nosso coração. Rendermos graça aos nossos sentimentos. Trabalharmos a nossa reformulação íntima, a reconstrução do nosso espírito imortal, em prol de nós mesmos e em prol daqueles que convivem conosco. Aquele que Jesus nos lembra, o nosso próximo. Aqueles irmãos que fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Aqueles irmãos que buscam também, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, uma vibração, uma palavra, um entendimento para que sigamos juntos na caminhada evolutiva. É esse altar que nós devemos render graças. É esse altar que eu preciso reformular. É o meu coração a qual eu preciso olhar diariamente. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal.
que possamos ser esses bons gestores do Cristo, que possamos trabalhar a nossa intimidade através do Consolador, através dessa doutrina de amor, a qual tantos espíritos abnegados e dedicados nos intuem, nos trazem vibrações importantíssimas para os nossos dias, meus irmãos. Que possamos olhar para dentro de nós com a importância devida, colocando em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essas reflexões de hoje, por esse capítulo lindíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site